Vamos à aula de hoje, então. Continuando a aula de técnicas de programação, vamos falar hoje de um pouco mais de detalhes sobre a estrutura de repetição for. Então, vamos começar a aula de hoje resolvendo o problema proposto da aula passada, que era este aqui. Ops, era plan 3, 2, 4. Ops, pronto. Era colocar números sequenciais nessas células, pulando aqui de linha e coluna, né? Formando uma espécie de um triângulo, né? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou abrir então meu ambiente de programação, Visual Basic, certo? Eu chamei de exercício 2. Então o objetivo é preencher com números sequenciais das células A1 até J10, iniciando com o valor 1. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu acho legal a gente definir qual é a planilha que a gente quer que seja aplicado, né? Para não contaminar outras planilhas, né? Então vou rodar um código aqui, vou colocar a palavra-chave worksheets, que significa planilha em inglês, certo? É coleção de planilha, só que não é qualquer planilha, é uma planilha em particular. Então eu vou abrir o parênteses, vou colocar aqui plan 4, que eu quero me referir a plan 4. Da minha lista de planilhas, de worksheets, eu quero a plan 4. E o que eu quero dela? Selecionar. Eu quero que eu possa estar numa outra planilha que eu vou para a planilha plan 4. Certo? Então, agora sim eu posso aplicar o meu for, né? Eu vou aplicar um for i igual a 1 to 10. Por que 1 to 10? Porque o problema exige de 1 até 10, né? 1 até 10. E eu já vou colocar aqui o final, né? Next i, para não esquecer. E agora, dentro do meu for, eu vou escrever então o meu código. Qual vai ser o meu código? Eu vou designar um conjunto de células, mas qualquer célula? Não, então tem que definir que células. A que está na linha I e na coluna I. Veja bem, como o I vai variar de 1 até 10 e é sequencial, né? Ele vai começar com igual a 1, ele vai pegar a célula que está na linha 1, coluna 1. Próximo I, o I vai ser igual a 2. Ele vai pegar a célula da linha 2, coluna 2. Próximo I, 3, da célula 3, coluna 3. E assim sucessivamente. Linha 4, coluna 4. Linha 5, coluna 5. E o que eu quero dessas células? Eu quero que ela receba o próprio valor de I. Pronto, está feito. Vamos testar? Então eu vou aqui para a minha célula, vou apagar, né? Para a gente ver se ele realmente vai fazer isso. Para testar também, vou colocar aqui na minha planilha plan 1 e vou executar. Desenvolvedor, macros, exercício 2, executar. Pronto, certíssimo. Preencheu conforme esperado. Então aprendemos aqui como a gente pode, mais uma vez, usar o for, né, manipulando conteúdo de células, né? Ok. Então agora vamos a um segundo exemplo, né? Imaginem que eu tenha lá a lista de vendas, conforme a gente viu na aula passada, né? Tem a lista de vendas e eu quero promover uma formatação um pouco mais sofisticada. Eu quero pintar o fundo de uma linha, de uma cor, saltar a outra linha para preencher então a outra linha de outra cor e assim sucessivamente. Fazer uma lista assim. Ia ficar bem legal, né? Como é que eu posso fazer isso usando o VBA? Então deixa eu tirar aqui. Se forem muitas linhas, né? Você vai ficar cansado de ficar fazendo isso, né? Então é melhor fazer com o VBA. Então eu vou fazer aqui um VBA que eu chamei aqui de pula-linha. Legal. Primeira coisa, né? É a Plan 5, né? Então eu vou definir aqui que tudo que eu vou fazer vai ser aplicado na planilha Work.
sheet plan 5. Select. Perfeito. E aí, agora eu vou começar. Antes de tudo, eu preciso saber qual que é o final, né? Quantas linhas de vendas eu tenho preenchido? Isso vai variar de dia para dia. Então, da mesma maneira como a gente fez na aula passada, eu preciso definir qual que é essa última linha aqui. Então, a gente já sabe qual é o código disso, né? A gente vai usar, vou criar uma variável, vou chamar ela de última linha. Ela vai receber, então, aquele código que a gente viu na aula passada que resgata o valor da última linha preenchida. Então, a gente vai até o final, que é essa célula aqui, A10, 47, 576. E daqui eu vou até o final e aí eu vou subir. Depois eu vou subir, XL up, certo? E eu pego, então, a linha, row. Pronto. Então, com isso eu tenho a última linha preenchida. Então, o meu for, ele vai começar da linha 2 até a última linha. Mas se lembra que eu quero ir de 2 em 2? Como eu quero ir de 2 em 2, então eu vou colocar aqui, ó, step 2. Significa step 2, que ele vai começar no 2, mas o próximo, next, i. O próximo i não vai ser 3, vai ser 4. Depois 6, depois 8 e assim sucessivamente. E o que eu quero fazer, então, aqui dentro do for? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto de células, cells, começando da linha I, eu vou pegar da coluna 1, só que aí eu vou usar um artifício aqui, né? E eu vou usar esse comando aqui, resize, para redimensionar até a coluna 7, 1, 7. E aí eu vou aplicar uma cor interior. Interior. E eu vou usar uma cor, eu já olhei qual é o valor da cor, né? O índice do valor da cor, color index, igual a 35. Eu já fiz o meu dever de casa, certo? Você poderia descobrir isso usando o gravador de macros, né? Então, no gravador de macros, a gente consegue descobrir qual é o valor da cor, exatamente da cor que eu quero que seja aplicado. Pois bem, é isso. E no final acabou. Vamos testar? Então, pula a linha. Então, eu não preciso nem estar dentro aqui, mas posso estar aqui, né? Então, eu venho aqui em desenvolvedor, macro, e eu vou usar, então, pula a linha, executar. Pronto. Olha como é que o aspecto da lista ficou bem mais agradável, né? Então, se a gente fosse fazer isso manualmente, ia ser um pouco enfadonho, chato, né? Imagina se a gente tivesse 100 vendas, 300 vendas, né? Então, o código ele é bem interessante por conta disso, né? Automatiza e você, com apenas um clique, você consegue fazer isso rapidamente. Muito bem. Então, a gente viu aqui um exemplo de um for, né? Mais um exemplo de um for. Um exemplo de um for que utiliza como valor final última linha, uma variável, porque eu não sei, né? Porque eu disse para vocês que o for é utilizado quando você sabe quantas vezes você vai ter que repetir esse código. Ou se você tem como descobrir também, né? Aqui no caso eu tinha como descobrir. Eu descobri aqui qual que era a última linha. E aí usei esse valor no for, né? Agora vamos a um outro exemplo de preenchimento, né? O de matriz. Então aqui eu tenho uma matriz, né? Não é cidade, matriz. E eu quero preencher com números sequenciais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante.
Vocês vejam que eu tenho duas maneiras de preencher. Eu posso preencher primeiro por linha ou preencher por coluna, né? Dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Então vamos ver como é que a gente poderia fazer isso usando for, né? No caso, como é uma matriz, tem duas dimensões, eu vou precisar de dois for. Então aqui é a matriz. Eu vou precisar de dois for. Um for, eu vou usar uma variável i, que vai começar então de 2, né? Porque está na linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Então, de 2 até 4. Então, isso aqui vai ser a minha linha. E aqui eu vou deslocar for mais um for dentro do outro, j igual a 2 até 4. Isso aqui vai ser a minha coluna. Legal. E aí eu vou preencher, né? Vou preencher a minha célula, cells. Quem é a linha? É o I, né? Quem que é a coluna? É o J. Então eu vou preencher com um sequencial, sec. E depois eu incremento esse sequencial, né, de uma unidade. Sec, a gente já viu isso na aula passada, né? Essa expressão aqui significa que eu estou incrementando sec, né, de uma unidade. Uma unidade. E aqui, então, o próximo next J tem que ser coerente, né? Primeiro J, next J e depois o I. E eu tenho que, como eu estou usando aqui o sec, eu preciso inicializar ele. Vou começar ele com o valor 1. Pronto. Então, primeiro eu estou preenchendo a linha. Então, nesse esquema que eu coloquei aqui, ele primeiro vai preencher a linha, depois ele vai preencher a coluna. Vamos ver? Então, essa rotina aqui chama matriz. Então, eu venho aqui, desenvolvedor, macros, vou rodar matriz. Executar. Primeiro preencheu a linha, depois eu preenchi a coluna. E se eu quisesse fazer o contrário, preencher primeiro a coluna, depois a linha? É só você inverter. Só você inverter. Em vez de usar aqui o I ser a linha e o J ser a coluna, é só você inverter. Aqui, então, vai ser a coluna e aqui, então, vai ser a linha. E aí, então, a gente inverte aqui. Em vez de ser IJ, vai ser J e pronto. Vamos verificar? Então, desenvolvedor, macros, matriz, executar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Muito bem. Vamos então para o nosso último exemplo de hoje. Voltando lá para Plan 5, né? Imaginem que, por exemplo, aqui eu tenho Product Revenue, né? Product Revenue. Então eu quero calcular, ou melhor, não, eu quero pintar de vermelho todos aqueles faturamentos que foram abaixo da média. Então eu preciso calcular a média e então verificar quais deles são abaixo do vermelho, abaixo da média, e pintar de vermelho. Então tá bom. Então vai ser o meu próximo exemplo aqui, o submédia. Então, primeira coisa, eu vou precisar do meu última linha, né, que eu preciso saber, já está pronto aqui, né? Vou aproveitar o código, Ctrl C. A gente sempre usa muito isso, né? Aproveita código. O código está pronto, está funcionando, vamos aproveitar, né? E no caso aqui a planilha se chama Plan 5, né? Plan 5 já está pronto aqui, ó, Plan 5. Então eu já peguei a última linha e eu sei que eu vou ter que percorrer o meu product revenue, né? Meu faturamento de produto. Só que antes eu preciso calcular a média, né? Então, calculando a média.
Vamos calcular a média. Como é que faz para calcular a média? Então, eu já botei aqui, vocês viram que eu já deixei aqui de propósito, né? O código que a gente utilizou. Deixa eu botar aqui uma indentação, né, para ficar mais inteligível. Então, esse código aqui a gente utilizou na aula passada para inserir uma fórmula. A gente inseriu a fórmula sum. Só que aqui agora eu não quero inserir a fórmula sum, eu quero inserir a média. Média em inglês é average. A gente coloca o nome em inglês. Average. E também eu preciso calcular a linha posterior, que é uma linha, a linha seguinte à última linha. Então, eu já calculei a última linha aqui. A linha posterior vai ser igual a quê? A última linha mais 1. Range é linha posterior, então ele vai inserir a fórmula, calculando a média, colocou a média lá. Muito bem, agora com a média calculada, eu posso, o que eu posso fazer agora? Eu posso percorrer a lista e verificar se o valor é menor do que a média. Então, percorrer, né? Ok, beleza. Então, para percorrer é um for. For e começa na linha 2, né? 2 até a última linha preenchida, né? Tá aqui a última linha. Então, a mesma coisa, vou aproveitar esse valor. E o step é 1, né? Não preciso colocar, né? Vamos sequencial. Next, não posso esquecer o next e. Só para colocar aqui para a gente não esquecer. Muito bem, dentro desse next, eu vou fazer uma comparação. Verificar se o valor é menor do que a média. Então, a gente tem que colocar o que? Um if. If, certo? Se o valor presente nesta linha, qual é o valor presente nessa linha? Cells, nesta linha, e a coluna é a coluna 5, né? Coluna 5, que é a E. Será que ela é maior do que a média ou ela é menor do que a média? Se ela for menor do que a média, onde é que está a média? Está aqui, ó. Range é linha posterior. Então eu posso aproveitar esse cara aqui. Ele já está aqui, aproveito e coloco ele aqui também. Range é linha posterior. Então, se ele for menor do que o valor que está lá na média, então, then, certo? O que eu faço? Eu vou pintar o valor de vermelho. Para pintar isso de vermelho, eu vou usar então cells e traço 5, fonte, color index, eu já fiz o meu dever de casa, eu já sei que o vermelho é o 3. O índice da cor é 3. Muito bem. Se não, faço nada. Então termino. End if. End if. Terminei. Então eu calculo a média. Aqui eu vou inserir a média lá na coluna E, na linha posterior. E aí depois eu vou percorrer a lista, certo? Comparando a célula, cada célula, né, da coluna 5, comparando com a média. Isso aqui é média. Então, se for menor, eu vou aplicar a cor da fonte igual a 3. Então, muito bem. Vamos verificar se está correto? Então, eu venho aqui em desenvolvedor, macro, média, executar. Perfeito. Então, observe que todos aqueles valores que foram abaixo da média, a média está aqui, certo? Estão pintados de vermelho.
conforme esperado, conforme a gente tinha previsto. Então, esta é a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!